Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e seja bem-vindo a mais um vídeo com relação à nossa disciplina de Geografia, ok? Bem, no vídeo passado nós encerramos o assunto planícies, né? Tipos de planícies, e agora nós estamos aqui iniciando o nosso assunto sobre solos, tá? Vamos embora. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês foi o quê? Foram as partes do solo, tá? Então, você tem aqui essa cobertura vegetal, tá? Que é considerada que essa primeira partezinha aqui, ó, orgânico, né? A parte orgânica é aqui onde você tem você faz o cultivo da agricultura, né? Aqui que você tem os minérios, né? Aqui, tudo nessa parte aqui, tá? Ó, a matéria orgânica, os minérios, onde você trabalha com os adubos, nessa parte aqui, nessa faixa, tá? Então, aqui tá escrito assim: matéria orgânica solta, como restos de animais e plantas. Matéria mineral misturada com humus. O quê? Porque aqui é a degradação através do empirismo, né? O intemperismo, que nós já falamos, que as rochas, os materiais, os minerais vão ficando no solo, tá? Bem, aqui nós já temos o quê? O solo superior, tá? Minerais de coloração clara, zona de eluviação e lixiviação. Isso aqui também está na nossa apostila, tá? Bem, mais profundo. Aí nós já chegamos ao subsolo. Acumulação de argila de camada superior, material parental. Você vê que aqui eles já são mais... Ele já é um pouco mais rochoso, né? Material desagregado da rocha-mãe. Então, isso mesmo, ele já foi se deslocando, mas ele ainda está inteiro, tá? Ele não está mais nessa forma aqui, ele ainda está inteiro, em bloco de rochas, tá? E a rocha em si, que é a rocha-mãe, tá? Onde materiais se depositam para formar o solo, né? Então, o solo nada mais é o quê? Um longo período e camadas de degradação, ó, ele vai se degradando e se misturando a outras coisas para tornar o solo hoje fértil que nós conhecemos, tá? Tá bom, prof, tem aí as divisões do solo, mas o que de fato é solo? Solo é a camada superficial da terra e é formada por minerais, matéria orgânica que vem da decomposição dos animais e dos vegetais, tá? Lembrando que aqui a matéria orgânica é o que? Como eu já falei para vocês, né? Restos de galhos, folhas, animais mortos e vai se solidificando ali, criando a matéria orgânica. A questão dos minerais nós já falamos também, já falamos os tipos de minerais e através do intemperismo ou químico-físico eles vão se decompondo e se misturando aí a questão do solo. Ele serve como fonte de nutrientes para as plantas e é um importante elemento na produção agrícola, pois é a partir dele que o homem produz boa parte dos seus alimentos. Lembrando aqui também a questão, nós vamos falar isso, tá? Também. No final, na hora que nós temos parte 1, parte 2, parte 3 do solo, e o material de vocês traz essa questão da gente raciocinar e fazer uma relação dessa importância desse solo na questão da produção de alimentos hoje, na atualidade, tá? Não só você produzir um alimento de qualidade, mas também a quantidade desse alimento, né? Porque a população, ela está cada vez aumentando mais, então a necessidade de alimento, ela está cada vez maior, assim como alimento e água, né? Bem, continuando aqui, nós temos aqui, eu achei interessante para vocês, isso aqui não tem na apostila física, tá? Que são os tipos de solo, tá? Aqui eu coloquei uma figurinha aqui que dá para visualizar muito bem os tipos de solo, tá? Então eu coloquei aqui o solo arenoso, tá? Ó, lembra que eu falei para vocês que tem um ecossistema que fica aqui, que é um tipo, né? É um tipo de planície, que é o que? A restinga, né? Que ela se encontra nesse solo arenoso, porque de areia, tá? Tem grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. Lembrem disso. Pobre em nutrientes. Porque aqui, se você fizer uma lavoura aqui, dificilmente ela vai vingar, não é mesmo? Bem, então nós temos o solo argiloso, esse aqui, tá? Apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, porém,
após ser molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. Então, então já tem um terreno melhor aqui para plantar. Então, na hora que você for identificar um terreno, tá? O solo argiloso, ele já tem aqui uma boa probabilidade, o quê? De safra boa, safra futura, de que o seu plantio vai evoluir, tá? Bem, o solo humoso é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes, tá? Que é esse aqui que é geralmente que é usado, tá? Devido à grande quantidade de matéria orgânica. Sendo assim, ele é bastante fértil, por isso é muito utilizado na produção agrícola, tá? E nós temos aqui a questão também do terreno de terra roxa, que ele também é muito fértil, tá? Que ele tem aí uma grande degradação, uma grande quantidade de basalto, tá ok? Isso também já foi na apostila de vocês. E por último, nós temos aqui o solo calcário. É de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedrinhas. É aquele tipo cascalho, mas ele tem muita pedra, tá? Então, esse é o solo calcário. Tá? Eu achei muito interessante trazer isso para vocês, porque para você saber identificar, além, é claro, das formas de relevo, né? Das tipos de planície, tipos de planalto, mas também identificar o quê? O tipo do terreno, o tipo do solo que você está lidando. Isso é muito importante, porque dependendo do que você for plantar, dependendo do que você for investir, ou se você for até mesmo reflorestar, você precisa saber o tipo de solo ao qual você vai trabalhar, ok? Bem, aqui no próximo nós temos a questão do intemperismo, que foi o que a prof falou, e nós já falamos um pouquinho disso, né? Nos outros vídeos e tal. Poxa, prof, o que que acontece? Tá vendo aqui, ó? Vamos pegar a princípio essa imagem. Eu gostei dessa imagem, por quê? Anteriormente dessa rocha, né, estar toda fragmentada assim, ela era algo uniforme, tá? Então, o que que vai acontecendo com ela? Ela vai, de certa forma, sofrendo, tá? Com o que? Agentes externos, os agentes de fora, externo, de fora, tá? E interferindo na sua composição original. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o intemperismo físico e o químico, tá? Ah, professora, qual que é o físico? Vamos lá. Ou a gente fala também, a gente pode usar esse termo de desagregação mecânica, tá? Na superfície da crosta terrestre, as rochas expostas estão sujeitas a grande variação, né, de temperatura. Ó, então, peraí. Então, como agente externo, eu tenho a temperatura. Anota aí, tá? Pode estar frio, pode estar calor, né? Grande variação do seu volume decorre da dilatação, né? E na contração de minerais. Por quê? Lembra que eu comentei para vocês uma vez na parte de geologia? Você tem ali a pedra, né? Ou a rocha. Quando ela é exposta a uma temperatura muito alta, ela se dilata, né? Isso acontece com outros materiais também, tá? Lembra que eu contei para vocês a história do meu portão? Ou até mesmo as madeiras que estão na minha casa? Que as madeiras que o pedreiro colocou para fazer o telhado da minha casa? Então, o que que acontece? Quando eu vou sair de manhã e meu portão está fora do sol, ele fecha e abre de boa. Porém, quando eu vou chegar meio-dia, eu sair na hora que ele está pegando sol, ele emperra. Por quê? Porque o material se dilatou devido ao quê? Ao agente externo, que é a temperatura, a radiação. O mesmo acontece com a madeira. Se você está lá deitado na sua cama, você ouve assim a madeira da sua casa estralando, você até fica meio assustado, né? Mas não é, com ela também acontece a mesma coisa. Ela ficou durante o dia exposta ao sol, então ela estava dilatando. E aí, conforme o sol vai embora e ela vai esfriando, ela vai se contraindo. Por isso os estralos, né, que a gente ouve. E isso acontece aqui também com a questão das rochas, tá? Bem, então o que que acontece? Conforme esse intemperismo físico, tá? Com a temperatura, né, com o vento até mesmo, né, do volume da água às vezes, né, as rochas que ficam perto de corpos d'água, né, então ela vai se modificando, mas isso não é rápido, tá, pessoal? Isso demora.
Bem, agora o intemperismo químico, ou decomposição, a palavra já sugere. Decomposição química, ele está se decompondo, porém, não é um processo físico, é algo de substância, né? Vamos lá. Decorre da reação química, entre outras rochas, e soluções aquosas. O que são soluções aquosas, tá, gente? Água, porque a água, ela traz sedimentos, né? Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos vários tipos de rochas, não é mesmo? Então, as rochas sedimentares, elas são formadas por sedimentos, e nós já explicamos o que é sedimentos, né? Um acúmulo de matéria orgânica. E aí, o que acontece? Essa matéria orgânica, quando ela se junta com a água, e a água traz esses sedimentos, e ela encontra as estruturas rochosas, eles há um contato de quê? De produtos químicos e reações químicas, ok? Bem, caso a rocha tenha sofrido prévio intemperismo físico, a decomposição química se acelera por atuar em fragmentos da rocha, ou seja, a superfície do contato aumenta, porque, por exemplo, você está aqui. Então, por exemplo, ela cria esses poros, como se fossem esses furinhos, né? Na verdade aqui. Então, a perfuração, ela é mais violenta e mais contínua, porque agora ela já está toda degradada, né? Então, assim vai acontecendo. Se isso aqui está em algum lugar protegido, vamos por exemplo, aí tudo bem, ela vai se manter assim por mais tempo. Mas agora não. Se ela estiver num lugar, por exemplo, que é fácil, é rápido o acesso, e no lugar onde o índice de chuva é muito alto, então ela vai se degradar cada vez mais rápido, porque aqui o contato aumentou, ó, né? Os produtos vão vir, a água vai se alojar aqui, tá? Então assim vai degradando, tá? Bem, o intemperismo está diretamente relacionado ao clima. Esse também é um outro ponto que nós vamos estudar, tá? Na região amazônica, onde a pluviosidade é elevada, o que é pluviosidade? O índice de chuva, tá? Bem, a amplitude térmica pequena, a intensa ação química, ou seja, por quê? A variação, a variação de temperatura, ela não é muito brusca, como eu tô falando para vocês, já o que ocorre no deserto, por exemplo, quando você tem noites bem frias, e dias bem quentes. Então, assim, são ambientes onde a temperatura, o clima, ele sofre uma variação muito grande. Tem ambiente que não, ele varia pouco. Mas tem ambiente que varia muito, tá? Vai de um menos ao mais muito rápido, tá? E aqui nós temos, eu coloquei isso aqui porque na apostila de vocês tem um exemplo, né? Da questão da região amazônica, e aqui também fala a questão do deserto do Ceará. No caso da floresta amazônica, como é a floresta tropical, vocês vão descobrir que lá chove muito, é úmido a região, tá? Porém, aqui no deserto do Saara, não. É muito seco. Então, o que acontece? Na floresta amazônica, nós temos o quê? Muita chuva, mas porém pouca variação de temperatura. Já no deserto do Ceará, não. Nós temos quase nenhuma chuva, porém nós temos a questão da variação de temperatura. Então, o que é para dizer para vocês aqui? Que dependendo do ecossistema ou do bioma que você se encontrar, as rochas, né, terão essa característica principal, ok? Ou única. Bem, pessoal, é isso. O próximo vídeo vai falar um pouquinho mais sobre solos, tá bom? Muito obrigada, bons estudos, até o próximo vídeo.